Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal Ligado no Timão. Bora com as últimas notícias do Timão, galera. Notícia boa aí, Mateuzinho não teve lesão detectada, ainda bem, mas deve desfalcar contra o Palmeiras, infelizmente. Tem também informação sobre contratação, Roger Guedes retornando ao Timão. Que história é essa? Bora ver aqui tudo nesse vídeo com mais detalhes. Comenta aqui nos comentários, você aprova o retorno do Roger Guedes ao Timão? E pra você, o jogo de domingo contra o Palmeiras, o último derby do ano, vai ser quanto? Na minha opinião, vai ser 1-0 para o Corinthians aí e vamos ganhar novamente. Comenta aqui o seu palpite, agora sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Corinthians e Palmeiras, domingo, transmissão do Premier, a partir das 6h30 da tarde. Vai ser o 7º derby do ano. Corinthians, por incrível que pareça, Fred Bruno, o Corinthians está melhor no confronto, né? Venceu o Campeonato Paulista, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, mas está cheio de problemas para o jogo. E o Palmeiras não para de trazer gente. Vamos trazer a Débora Carvalho, então, para trazer como as duas equipes chegam para esse confronto. Amiga, bem-vinda. Oi, Jojo, que honra estar aqui honra com toda vocês. minha. Vamos começar pelo Corinthians. Boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente no Globo Esporte. Corinthians que tem problemas, né? Não tá nada bem, corintiano. E a gente fala que não tá nada bem, porque daqui a pouquinho vai terminar o treino do Corinthians e a gente vai saber, então, se Mateuzinho vai ser desfalque para esse derby ou não. O fato é que no último jogo contra o Atlético Paranaense, ele se machucou, né? Saiu sentindo dores ali na parte de trás da coxa. Pode ser que seja mais um desfalque. A gente fala mais um, Jojo, porque... E a outra lateral também é problema. Pois é, Matheus Bidu tá fora, levou o 3º cartão amarelo, não entra em campo. E aí, por conta também, né, dessa falta do outro lateral, quem será que Dorival vai colocar? Dor de cabeça para Dorival, porque será que ele vai improvisar com o Félix Torres? Já improvisou também com o Charles, né? Ou se vai subir jogador aí do Sub-20, talvez o Jacaré ou o Caipira? Bom, vamos aguardar para saber como que fica. Exatamente. Tem notícia boa, pelo menos, pro Memphis Depay, né? Que tá recuperado. Uhum. E recebeu uma ótima notícia, né? Vai fazer parte, foi convocado para a seleção da Holanda. Ele que é o artilheiro da seleção holandesa, com 50 gols. O torcedor corintiano não sabe se ele vai começar jogando no derby, né? Porque ele tá ganhando minutagens aos poucos, jogou contra o Atlético Paranaense, mas está se recuperando. Talvez a comissão técnica segure um pouquinho o jogador para os próximos jogos esse ano. Foi assim contra o Vasco e agora mais uma vez contra o Furacão, né? Tanto é que essa dobradinha Mateuzinho e Guinegão deu certo por 2 vezes seguidas. Esse é um acerto do Dorival, o PVC, tanto dessa forma de armar o time, em que ele mantém ali, né, o meio de campo, a formação do meio de campo, mas ele libera mais os alas com esse reforço ali da zaga, com essa saída de 3, e também apostar nos moleques, né? No Kaique, no Guinegão, no momento muito difícil em que ele tinha desfalques, né? E todo mundo pensava, meu Deus, esses caras saíram, o que o Corinthians vai fazer? Sem Memphis, sem Yuri Alberto, ele poderia ter uma aposta mais tradicional, vamos dizer assim, com Thales ou Romero, mas não, ele vai nos garotos. Ele tem uma história de revelar jogadores desde o São Caetano, mas desde o Figueirense antes, Felipe Luiz, depois 2007 no Cruzeiro, Ramírez, depois 2010 no Santos. Ele deu mais jogo para o Neymar, para o André e para o Ganso do que antes. Ele tem uma história incrível no Vasco, o Felipe Coutinho. Então ele tem essa história de revelar jogadores e colocar para dar chance para que eles deslanchem. O Guinegão é uma parte disso, mas o Guinegão está lá, né? Então é mais ou menos como você descobrir em outros clubes que tem um trabalho de base de excelência e o jogador não sobe, ele consegue pegar, identificar e trazer. Isso é muito positivo. O Guinegão não vai ser titular daqui a 2 semanas, provavelmente, porque o Yuri Alberto volta. Mas é parte dessa história dos aspectos que eu citei que a diretoria está resolvendo, porque foi, depois de 2 meses, olhando desconfiado para o Augusto Melo, sem saber a quem pedir soluções das coisas que precisavam ser solucionadas. O Stabile conseguiu renovar o contrato do Yuri Alberto, renovar o contrato dos jogadores da base, dizer que o Fabinho fica e, portanto, o Fabinho resolve problemas dos jogadores e conseguir montar uma estrutura que está, pela confiança, vai ganhando espaço para tentar avançar, ganhar a Copa do Brasil, quem sabe,
e chegar o mais alto possível no Brasileirão. É um Stabile que estabilizou o Corinthians? Tô aprendendo com Esse você. trocadilho não é meu. Eu tô aprendendo com você, PVC. Mas Estabilidade. Mas não é esse novo velho presidente do Corinthians que está governando assim com uma certa serenidade num momento tão turbulento? Eu acho que ele começou bem, meio Itamar Franco, né? E o ponto deste Itamar Franco, que não é franco, é Stabile, é dizer a verdade. E ele diz que eu não vou ficar mentindo para o torcedor. Tem que dizer a vida como ela é. A realidade como está. É bom, né? Jogar limpo, ser transparente nesse momento é o que o Corinthians pede, né? O que o clube pede para que o clube consiga andar bem. Agora, vamos falar mais sobre Guinegão, porque foi o personagem de ontem, né? E vai estar em campo com certeza contra o Palmeiras. Aliás, hoje é a maior esperança de gols desse time. Samir, renovação de contrato. Um garoto jovem, né? De apenas 18 anos, que chegou... É muito legal porque ele é a cara do Corinthians, né? Chegou com 9 anos no clube, ele é criado em Itaquera. Ele pequeno dizia, né, que quando ele passava ali na frente ali do estádio, falava, nossa, sonho um dia jogar aqui, então tem toda essa identificação. Joga a copinha e agora vai aí escrevendo seus capítulos, seus primeiros capítulos nessa sua história corintiana como profissional. Como estão as conversas para renovação de contrato? Isso já está bem avançado com o Guinegão, entre Guinegão e diretoria? Eu até mandei agora um vídeo, se a nossa produção quiser colocar, mandei para a Stephanie, né? Um gol do Guinegão contra o Palmeiras, cruzamento do Dieguinho, que é o meu amigo de Paula, né, da Energia 97, narrou, no Sub-11. Acho que ele tinha 10 anos, o Guinegão, um cruzamento, ele ataca o espaço, dá uma voadora na bola e faz o gol contra o Palmeiras. Então ele está no Corinthians já há muito tempo, o Guinegão, e agora a chance de renovar o contrato. O contrato dele vai até o fim de 2027, mas o Corinthians quer renovar o contrato com o Guinegão, até pelo fato, né, de hoje ele estar atuando como titular, claro, né, por conta aí da ausência do Yuri, também do Memphis, ele teve a oportunidade, mas o Corinthians está esperto por conta do caso Cauê Furquim, né, o caso Cauê Furquim acabou, né, ligando um sinal de alerta no Corinthians. O Corinthians já correu atrás, renovou com o Gui Amorim, renovou com o Nicolas, né, que é um ponta da base também, renovou com o André Luiz. O Corinthians está renovando aí vários contratos, né, das categorias de base, de jogadores principalmente em transição, e o Guinegão é o próximo da fila, né? A tendência é que ele ganhe um contrato aí com 5 anos aí de duração, para aumentar essa multa rescisória, né? O Gustavo Henrique também tem encaminhado a renovação, mas o Corinthians está de olho e não só, né, em deixar o Guinegão por mais tempo no Corinthians, mas principalmente evitar problemas, né, com aquela questão da multa nacional, que foi o que aconteceu no caso Bahia e o Cauê Furquim. Tem que ficar de olho, né, para não correr o mesmo risco. Agora, a gente está falando desse momento mais tranquilo do Corinthians, apesar de fora de campo as coisas ainda estarem bem complicadas, mas em campo o Corinthians não vencia 2 jogos seguidos desde maio, então já é um alento aí, né, já é um pouco de tranquilidade. Então o Corinthians vence o Santos por 1-0 e o Novo Horizontino por 1-0 lá em maio, então foi uma sequência aí que o Corinthians não tinha há alguns meses. E também não vencia 2 jogos seguidos como visitante, jogando fora de casa, desde fevereiro, desde 29 de janeiro, que, aliás, inclusive é meu aniversário, hein? Quando bateu a Ponte Preta por 1-0. Você é aquariana? Eu sou aquariana, com ascendente em peixes, mas tenho quase tudo em peixes, PVC, eu sou bem pisciana. Eu sou meia louca do mapa astral, tá? Eu sei meu mapa todinho, eu gosto. E a raposa? O que é a raposa? Sei lá, o que tem a raposa? O mapa da raposa? E o galo? Sei não, só sei meu mapa, pois meu mapa tem tudo em peixes. Mas não vencia fora de casa desde fevereiro o Corinthians. Agora, teve um episódio ruim, né, bem negativo no jogo de ontem, que foi uma invasão de campo, né, que um torcedor invadiu o campo do Atlético, um torcedor do Atlético Paranaense, foi para cima do goleiro Hugo Souza do Corinthians. Isso aconteceu já no fim do jogo, né, nos acréscimos, a gente está vendo aí as imagens bem no fim do jogo mesmo. Agora, o Corinthians já começa a voltar os seus olhares e os seus holofotes para o jogo do fim de semana, porque tem derby contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. E aí há uma dúvida de como que vai ser a formação desse time. Memphis Depay voltando, inclusive reclamou do gramado sintético, a gente vai mostrar já já, mas com o retorno do Memphis, Dorival vai ter que pensar nessas peças. E aí, PVC, será que Memphis joga com o Garro e com o Guinegão?
Como é que o Dorival está pensando em montar essa equipe que joga em casa no fim de semana? Eu acho que sim, mas não dá para ter certeza porque depende da condição física e só vamos saber disso à medida em que os treinos avancem para saber como é que o Memphis está. O Guinegão não dá para tirar do time porque o Yuri Alberto não voltou. Daria para tirar do time se o Yuri Alberto estivesse voltando. Não tá, então vai ser difícil tirar o Guinegão do time. O Garro não está bem fisicamente. Está muito claro que ele não está bem fisicamente. Mas o Dorival não está querendo abrir mão do Garro. Eu acho que o ponto central é aquele que eu falei. O elenco começou ou recuperou a confiança na diretoria. Que não é falar de quem está fazendo protesto, não é falar... É de entender quando você tem um problema, vou falar com o Fabinho. Aí o Fabinho diz para você assim, putz, eu estou sem autonomia nenhuma. O presidente está puxando meu tapete. É uma coisa. De 10 dias, 15 para cá, o Corinthians acertou essa relação. E essa relação é o que faz alguém ir pro jogo se sentindo parte do projeto. Isso não é tudo. Você pode perder do Palmeiras domingo. Mas você entendeu que tem um processo acontecendo. Que você é parte disso aqui. Vamos tentar o próximo jogo e o próximo e o próximo. Temos um problema de dinheiro, mas vai tentar ganhar. Isso já é um ponto fundamental. Acho que vai dar jogo, Corinthians e Palmeiras. Dá jogo, né? É um derby, né? Então a tendência é que dê jogo e vai ser, claro, muito interessante de acompanhar. Uma preocupação que o Corinthians ganhou foi Mateuzinho, né? Mateuzinho, que vem sendo um jogador importante. Aliás, ele é praticamente a única opção ali na lateral direita. Acabou sofrendo uma lesão durante a partida. Félix Torres atuando improvisado. Ô, Samir, tem alguma novidade sobre o Mateuzinho? É claro que preocupa demais pela falta de opções, né? O Léo Maná, que já não era muito utilizado, saiu do time. Félix Torres vem atuando improvisado, mas Félix Torres ele não tem a confiança do torcedor nem para sua própria posição, para sua posição de origem, que é a zaga. E mesmo quem também pode ser utilizado por ali, o Charles, também não tem o maior prestígio do mundo ali com a torcida. Então é uma preocupação grande. Tem alguma novidade em relação a isso? Hey there, PC users. Have you ever felt like your hard drive is hanging on by a digital thread? Backed. Em relação ao Mateuzinho, o Corinthians ainda não divulgou, né, uma nota, não nos informou ainda, né? Inclusive, no ar aqui eu já entrei em contato com o Corinthians. O time viaja agora, a delegação viaja, né? Nesse momento de volta para São Paulo. Acredito que até o final da tarde a gente vai ter uma atualização, enfim, ou a qualquer momento, né? Sobre o caso do Mateuzinho, que saiu reclamando com dores na coxa, ele que já vem sofrendo, né? Com lesões musculares. O problema é que não tem nenhum substituto. O Corinthians emprestou o Léo Maná pro Criciúma, porque o Léo Maná também não via correspondendo. O Félix Torres tem entrado muito mal, né? Inclusive entrou contra o Vasco e o Corinthians sofre o gol ali, né? Naquela jogada de cobrança de lateral. Ontem, né? A torcida já fica na bronca, porque o Félix Torres entra, o Corinthians já sofre o gol também, depois foi anulado. Então o Dorival vai ter que, caso não tenha o Mateuzinho, vai ter que recorrer ao Félix Torres ou algum outro jogador. O Charles, que você citou, você tá esperto, hein, Luiz? O Charles realmente jogou na lateral, foram poucos minutos e você rapidinho pegou essa. Poucos minutos que o Charles atuou na lateral direita, ele jogou bem. Se eu sou o Dorival, eu vou com o Charles, até porque ele vai ter a volta do Ranieri, então ele pode fazer o meio campo com Ranieri, Maicon e Bidon e puxar o Charles para a lateral direita. Eu acho que o único erro do Dorival hoje, mas aí é claro, quem é a gente para falar erro, né? Porque ele também está pensando na gestão do grupo, mas insistir tanto no Félix Torres, é incrível. Coloca o João Pedro Tchoc, então, na lateral, que é um jogador que sempre jogou do lado direito da zaga na base, então ele conhece o setor ali, o lado direito, talvez poderia ajudar um pouco mais, mas eu acho que está na hora do Dorival já fazer ali outra tentativa, né, para não insistir com o Félix Torres. Mas eu ainda acredito que o Charles é a melhor opção. PVC que gosta das coisas, lembrar as coisas mais antigas, em 97, quando a gente foi campeão paulista com o Fábio Augusto, que era loirinho, né? Igual o Charles, jogou na lateral direita improvisado naquele título de 97. Como é que era aquele time? Vamos ver se a gente lembra. Ele adora. Ronaldo, Fábio Augusto, Célio Silva, Henrique... Não, Antônio Carlos. Antônio Carlos e André Luiz. E Silvinho. André Luiz. Era Silvinho e Romeu. Silvinho e Romeu. Marcelinho, Souza ainda.
Souza. Donizete Mirandinha. Agora o ataque eu não. Donizete Eu não vou Mirandinha. lembrar. Donizete Mirandinha era o ano do Túlio, mas o Túlio não jogava. O Túlio era reserva. Verdade. Camisa 12. Eu ainda vou criar um quadro aqui, o cérebro do PVC, a memória de Paulo Vinícius Coelho. Corintiano, você se lembra desse time? E aí contem pra gente aqui se você se lembra, se vocês têm a memória do PVC também. A final foi 5 de junho de 97. São Paulo 1, gol de Fábio Aurélio, Corinthians 1, gol de André Luiz. Ah, não, ele lembra a data da final, gente. Aí já é demais, né? O que é isso? Era o último jogo do quadrangular. Como é que você lembra? Como é que o cérebro funciona? Pra onde você vai pra achar a data? Eu estava no programa do Juca Kfouri na TV Gazeta, CNT, e saí voando da TV Gazeta para ir para o Morumbi. E aí você vai fazendo essas conexões aí. 5 de junho. 5 de junho foi o dia que eu fui contratado pela Editora Abril. Ah, então é uma data marcante para você. 2 vezes. Eu trabalhei na Editora Abril 2 vezes. As 2 eu fui contratado dia 5 de junho. É uma data marcante para o PVC. Vai fazendo essas conexões aí. Agora, voltando aqui para 2025, a gente falando do Mateuzinho, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, falou sobre o jogador. Vamos ouvir o comandante do Corinthians. Bastante, preocupa bastante, é natural, nós estamos perdendo praticamente um atleta a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe está começando a se adaptar, está começando a crescer e a encorpar dentro de uma competição, aliás, de competições importantes. Vai sim nos fazer muita falta, caso realmente se confirme aquilo que a princípio, né, nós imaginamos, mas nós temos que buscar soluções, encontrarmos como temos feito aí a toda a rodada, buscando uma condição ou outra. É uma pena porque essa equipe poderia estar um pouco mais à frente, numa outra condição dentro do Campeonato Brasileiro, se tivéssemos todos os jogadores em condições. Então, aí o Dorival falando sobre o jogador. Ô, Samir, pra gente ir encerrando, eu vou mandar uma pergunta para você aqui, que eu tava de olho no nosso chat, do Zaraba, que tá por aqui. Quem? Buenas. Zaraba, ele chama. O Corinthians vem aos trancos e barrancos, se passar dessa fase, encaixa ou cai? Não, ele está dizendo, o Corinthians vem aos trancos e barrancos, essa é a análise dele. Se passar dessa fase, encaixa porque aí já chega numa semifinal, por mais que pegue um Cruzeiro que vem muito bem na temporada, mas já está ali, né, na fase final, ou é eliminado? Eu acho que vai ser um jogaço, né? 2, aliás, né? Corinthians e Cruzeiro, porque a CBF acabou até ajudando nessa questão da mudança das datas. O Corinthians vai ter os jogadores mais recuperados, né, para esse confronto. Então vai ter o Garro mais inteiro, o Memphis mais chegando aí talvez 100% da melhor condição física, o próprio Yuri Alberto, o José Martins já pode ter voltado, e até o Carrídio. Eu converso com pessoas dentro do Corinthians, existe uma esperança ainda do Carrídio jogar nessa temporada. Então eu acho que o Corinthians chega para jogar de igual para igual com o Cruzeiro. O Corinthians não tem um grande elenco, mas o Corinthians tem um time muito bom, um time titular, viu, Luísa? Quando a gente escala o Corinthians, né, de 1 a 11, né, entre aspas, né, a gente tem um Corinthians muito competitivo, né? A gente viu isso nos confrontos contra o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco muito melhor que o do Corinthians, mas o Corinthians acabou eliminando o Palmeiras 2 vezes esse ano, né? Sendo campeão no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Por quê? Porque o Corinthians, quando tem todos os jogadores à disposição, o Corinthians tem um bom time. Dá para brigar de igual para igual, e mata-mata é isso, né? O Corinthians não tem um time para ser campeão brasileiro, para lutar lá em cima. Mas o Corinthians tem, quando tem todos os jogadores à disposição, o Corinthians é forte no mata-mata e vai enfrentar o Cruzeiro de igual para igual. Esse ponto é importante porque as finais vão ser, se o Corinthians confirmar a classificação, não dá para dizer que está confirmada a classificação, na minha opinião. A gente pode, estou fazendo a conta de Atlético e Cruzeiro. Os últimos 10 jogos do Atlético e Cruzeiro, o Atlético ganhou 3, o Cruzeiro 3 e foram 4 empates. Então, absoluto equilíbrio. Mas das últimas 10 vitórias do Atlético sobre o Cruzeiro, 6 foram por 2-0 ou 3-1. Então, quando o Atlético ganha do Cruzeiro, 60% das vezes é 2-0. Tem que ganhar. Tem que ganhar e tem que fazer 2 gols. Eu já dei o Cruzeiro como classificado, né? Agora que eu reparei.
Agora que Então, eu reparei, eu não tinha nem pensado nisso. Não acabou ainda. Não acabou. Mas o Cruzeiro tem muito mais chance. Estou de pleno acordo. Ninguém está tirando do Cruzeiro a maior chance de Foi apenas um ato classificar. falho, PVC. Mas, assim, as finais é o que o Samir acabou de lembrar. A gente está falando... primeiro que o segundo jogo do mata-mata das quartas de final é daqui a 2 semanas. Segundo, que as finais, semifinais e finais, são dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro. Então, você vai levar até dezembro a expectativa de que time você terá. Tanto o Corinthians, quanto o Cruzeiro, quanto o Vasco, quanto o Botafogo, quanto o Bahia, quanto o Fluminense, né? Quanto o Atlético e o Atlético Paranaense se classificarem. Então, é muito distante. Não adianta você ficar com essa história de que está melhor, vai ganhar. Calma. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem para passar no Brasileirão, quanto mais na Copa do Brasil. Galera, saiu uma história aí que o Corinthians está de olho na volta do Roger Guedes, jogador que está lá no Al Rayyan desde 2023. Pessoal, o Corinthians está de olho na contratação dele, visando aí melhorar o setor ofensivo. Corinthians que está contando aí com o Gui e tem também o Kaique, né? 2 jogadores que vêm sendo titulares. Foram titulares contra o Vasco e também contra o Atlético Paranaense. E agora pode estar retornando ao Corinthians aí o Roger Guedes. Será que ele faz uma dupla aí com o Memphis? Já fizeram até uma montagem aqui dos 2 juntos. Será que daria certo, hein? O camisa 10 e o camisa... não dá pra saber qual seria o número dele, né? 20, ele gosta muito do número 23. Quando veio, inclusive, ele queria... mas já tava com o Fagner, aí ele colocou a camisa 1, 2, 3. E aí, será que ele vem, galera? O Roger Guedes tá com 28 anos, eu acho. 28 anos, vai fazer 29 agora em outubro. Então não é um jogador velho, eu acredito que dá pra repatriar aí esse jogador para essa temporada. Ele chegou no Corinthians em 2021, né, pessoal? Naquelas contratações que veio o William, veio Paulinho, eu acho, Renato Augusto. E aí ele veio junto aí e jogou bem, né? Foi artilheiro aqui por um tempo, só que aí foi para o Al Rayyan. E aí o Corinthians está pensando em trazer ele de volta. Comenta aí, galera, se aprova essa contratação dele. Roger Guedes, muito bom de bola, acredito que daria uma amplitude aí para esse ataque. Eu acho que daria certo essa volta dele. Comenta aqui se você aprova essa contratação ou não. E tem também, galera, informação sobre o Mateuzinho. Isso mesmo, Mateuzinho vai, se eu não me engano, ia sair agora na parte da tarde o resultado do exame dele. Será que vai dar alguma lesão ou será que ele já pode jogar aí contra o Palmeiras no domingo? Comenta aqui a sua opinião. E tem também informação aqui boa, hein? 70 milhões aí no Corinthians com a venda do Pedro aí para o Al Ittihad da Arábia Saudita. O Corinthians pode desembolsar 70 milhões de reais aí, porque ficou com os direitos econômicos, né? Ficou, acho que com 30% dos direitos do Pedro. Comenta aí o que você tá achando de tudo isso, galera. Agora eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço e até o próximo vídeo, galera.